Que bom encontrar você de novo. Esses encontros de reintegração, onde a gente vai se reunindo, tanto eu, você e outras pessoas se reunindo aqui nesse encontro, quanto a gente se reunindo por dentro, as nossas partes, as nossas facetas, as nossas identidades, personalidades, as nossas vivências, nosso masculino, nosso feminino. A gente pode ir reunindo tudo dentro da gente, pacificando. Quando a gente pacifica, tudo fica mais claro, tudo fica mais leve. E é sobre isso hoje, né? O tema dessa live é pacificar para decidir. Então, quando uma pessoa vai decidir alguma coisa, o que geralmente ela faz, né? Geralmente ela diz assim, antes de decidir eu vou pensar. E aí ela fica pensando. E muitas vezes, não sei se já aconteceu com você, mas a gente pode pensar e ficar mais confuso. Só ficar fritando a cabeça. Então, o fato de ficar pensando não é um bom refúgio, não é um bom lugar seguro. Ficar pensando. Por quê? Isso que eu quero explicar, né? Porque assim, é como se no momento que a gente fosse pensar para decidir alguma coisa, seja uma decisão profissional, uma decisão nas relações, uma decisão de autocuidado, uma decisão, qualquer decisão de vida, essa decisão ela não é exatamente neutra, né? Então, é como se tivesse um pano de fundo atrás da gente, uma paisagem. Então, quando eu vou decidir algo, essa decisão ela está influenciada por essa paisagem. Então, por exemplo, aqui atrás de mim tem um fundo branco, tem um fundo claro. Poderia ser um fundo escuro, poderia ser um quadro, com muitas flores desabrochando. Aí esse seria meu plano de fundo. Aí todos os pensamentos que vierem seriam contaminados por esse pano de fundo, por essa paisagem mental. Ou poderia ser um quadro feio, com um monte de sofrimento, né? Pessoas sofrendo atrás de mim, por exemplo, um quadro disso. Então aí esses pensamentos que nasceriam da minha mente, nasceriam dessa base. Eu falo isso também porque essa base, ela surge muito, essa base da onde surgem os pensamentos, esses pensamentos que vão nortear as decisões, né? Então essa base da onde brotam os pensamentos, muitas vezes essa base ela é construída com os referenciais da nossa família, de mundo. Então a nossa família é uma pessoa que nos criou, as pessoas que nos criaram, nos transmitiram os referenciais, ideias sobre a vida. A vida é assim, as pessoas são assim, o trabalho é assim. E esses referenciais acabam formando uma paisagem, que é esse pano de fundo. Que pode ser um pano de fundo bonito, feio, triste, trágico, alegre, amoroso. Então esse pano de fundo que a gente recebe influencia diretamente esses pensamentos que brotam. Então, por exemplo, se nesse pano de fundo é um pano de fundo de conflito, aí os pensamentos vão surgir a partir daí. Vou dar um exemplo prático para ti. Então, por exemplo, imagina numa família onde tem histórias de traições, que uma pessoa passou a perna na outra por causa de dinheiro, essas histórias assim. Imagina que tem essa história. Então essa história, ela acaba constituindo um pano de fundo. Então aí vem crenças na família sobre isso. Que o mundo é hostil, que as pessoas podem te passar para trás, que você não deve confiar nas pessoas. Então vem esse pano de fundo, que vem dessas histórias, esses referenciais de família.
Aí quando a pessoa fala assim, eu vou pensar, vou decidir minha vida agora, vou decidir se eu fecho esse negócio ou não, vou decidir se eu continuo essa relação ou não, esse pensamento ele vai nascer onde? Então se a pessoa não estiver olhando da onde o pensamento nasce, pode ser que ela comece a pensar, esse pensamento brote a partir dessa paisagem mental, dessa bolha, desses referenciais familiares. Então, por exemplo, muitas histórias na família com mulheres ressentidas. Então, uma ideia de que homem não presta, né? Então, aí, às vezes, a mulher vai tomar uma decisão na relação dela com base nessa paisagem de mulheres ressentidas da família dela. E aí, os pensamentos que brotam nascem dessa terra, desses referenciais familiares. E aí, o que acontece? Esses pensamentos, eles vêm com uma distorção. Eles nascem da terra desses referenciais, essa terra natal, essa terra familiar. Então, quando a gente vai decidir algo e a gente vai pensar sobre isso, é interessante ver de onde estão vindo esses pensamentos, de que lugar, de que pano de fundo. Como é que essa voz que está pensando, ela vem de que paisagem? Se fosse um filme, que estilo de filme que seria? Seria um drama? Seria um suspense? Seria um filme de humor? Esse pensamento que vem, ele tem um pano de fundo? E que pano de fundo é esse? Por exemplo, às vezes pode vir de um pano de fundo de carência. Um pano de fundo assim, pra mim é muito, eu não vou conseguir. Eu acho que vai ser muito difícil. Eu não tenho as qualidades para fazer isso. Então, às vezes, esse pano de fundo de insuficiência, de carência, se ele estiver instalado, se esse pano de fundo de carência estiver instalado, todos os pensamentos que nascerem vão brotar dessa terra de carência. Então, vão ser pensamentos que vão reforçar a carência, entende? Então, o pensamento, ele não é um refúgio de segurança. Ele não é assim, eu vou pensar. É assim, você não pode ter o pensamento como um lugar seguro. Porque esse pensamento ele brota de uma paisagem mental. E de que paisagem que eu estou pensando? Isso é mais importante do que pensar. É ver de que lugar. Então tem pessoas, por exemplo, que têm referenciais familiares de competição. Então, por exemplo, ela competiu com irmãos, competiu com a mãe, enfim, ela foi colocada nessa bolha de competição. Então ela tem esse referencial. Então aí se ela está nessa paisagem mental de competição, aí os pensamentos que vão brotar da mente dela vão ser a partir dessa terra da competição. Então ela vai olhar para o outro e ver uma pessoa que está antagônica a ela. Uma pessoa que não está ali para colaborar, que ela não tem o que aprender com aquela situação. Então dessa paisagem, esses pensamentos vêm distorcidos, é como um óculos, né? Então esse óculos, imagina que esse óculos ele distorce as imagens, né? Por exemplo, esse óculos aqui está um pouco embaçado. Então tudo que eu ver vai estar embaçado. E aí, só que na hora que a gente vê, a gente acha que o mundo é embaçado. A gente não percebe que a gente está enxergando com alguns óculos. A gente acha que aquilo é real, que aquilo é sólido. Não, eu tenho certeza que aquela pessoa ela tá tramando alguma coisa. Tenho certeza que essa pessoa é isso, é aquilo. Tenho certeza disso. Então, essas certezas, ela vem de um lugar de arrogância. Então, esses pensamentos que vêm, eles surgem como telefones tocando, como se fossem vários telefones tocando, e você não precisa atender. É mais interessante ver de que lugar interno que estão vindo. Qual que é a paisagem mental? Qual que é o filme que está por trás desses pensamentos? Por exemplo, quando surgem pensamentos de medo. Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Esses pensamentos de ansiedade, de medo, eles estão numa paisagem. É como se estivesse no meio de um filme, que se estivesse com medo.
Então, olha a paisagem que está por trás do pensamento. Isso é muito mais valioso do que o pensamento em si. É ver a paisagem que você está criando, a paisagem que você está sustentando. Então, o problema não é falta de pensar. Então, não é falta de pensamento, porque pensamento a gente tem bastante. A questão são esses excessos de pensamento que nascem do lugar errado. Que nem veio uma notificação aqui, né? Aqui no meu computador, né? Então, ficam ouvindo várias notificações da nossa mente o dia todo. E esses pensamentos, eles vêm de algum lugar. Eles vêm de uma paisagem mental, de uma posição de mente que foi instalada lá na nossa família. Então, a raiz desse pensamento é mais importante do que o pensamento em si. É eu ver da onde que está brotando isso. Por quê? Porque vamos supor, se eu estou numa paisagem de carência, eu estou num filme da minha vida, tem uma paisagem de carência, que eu me sinto pequena, fraca, perto de um mundo grande, imenso e difícil. Então se eu me sinto pequena e carente nesse lugar, aí os pensamentos que vão brotar vão ter todos esse tom. Eu vou olhar para as pessoas e ver, nossa, como essa pessoa é grande, eu sou pequena. Nossa, será que eu vou dar conta disso? E aí eu vou tomar as decisões com base nesses pensamentos. Se eu tomo a decisão com base nesses pensamentos, se eu dou solidez para eles, se eu vejo eles como reais e digo sim, eu pensei e agora decidi, então essas decisões elas vão estar contaminadas por essa paisagem mental de carência, por exemplo. Pode ser uma paisagem mental de competição, paisagem mental de raiva, que as pessoas estão contra mim, uma paisagem mental de orgulho, então é tudo que brota de pensamento vai vir também disso. Isso aí é algo que são softwares que a gente aprendeu desde a mais tenra infância, né? De como a vida é. Então, é só você pensar, completar a frase comigo, né? Se você fosse completar a frase comigo aqui. A vida é... Qual é a primeira palavra que vem? Você fala assim, os relacionamentos são, as mulheres são, os homens são, o trabalho é. Então, se você vai completando essas frases, com a primeira palavra que vem, talvez você encontre a paisagem mental que você foi criado. Por exemplo, tem gente que foi criada numa paisagem tipo, o mundo é uma luta, no trabalho você tem que lutar. Aí tem aquele filme de luta, aquele filme de ação, que você tem que estar estressado, ansioso. Isso é uma paisagem. Aí se você vai tomando as decisões com base nesse pano de fundo, nesse filme, essas decisões elas vão estar condicionadas a isso. As soluções que você vai enxergar no filme, da sua vida que você está interagindo, vão ser com base nesses referenciais. Então, se eu estou num filme de ação, às vezes eu tenho a opção de matar ou morrer. Porque o filme de ação é assim. A luta é assim, o filme de luta é assim. Então, aí tem 1000 tons de cinza de solução e a pessoa enxerga só preto e branco. Por quê? Porque ela está dentro de uma paisagem condicionada que só enxerga algumas soluções. Por isso que é mais importante você pacificar e perceber a raiz da onde vem esses pensamentos, olhar para os seus referenciais familiares e ver a paisagem da onde está brotando esses pensamentos, do que você pegar esses pensamentos como algo útil, como algo seguro e tomar decisões baseadas neles. É muito sério isso, são decisões que a gente toma na nossa vida que mudam o nosso destino, que beneficiam pessoas à nossa volta ou não. Então, antes de você tomar uma decisão importante, embora pareça urgente, às vezes tem decisões que parecem urgentes tomar. Às vezes, quando a gente está nesses filmes mentais, nesses filmes de carência, de medo,
surge uma urgência, né? Eu tenho que tomar decisão agora. Tem que ser agora. A gente começa a construir essa urgência de ter que tomar decisão. E aí, o meu convite para ti é, antes de você tomar qualquer decisão, olha, da onde que tá vindo esses pensamentos? De que filme, de que paisagem mental que eles estão brotando? Se é uma paisagem mental relaxada, se é uma paisagem mental ansiosa, se é um filme dramático, se é um filme de suspense, perceba da onde que brota. E esses referenciais vêm da onde? Esse filme, como é que ele foi construído? Como é que ele foi transmitido para ti? Então, quando você pacifica isso, quando você olha da onde que está vindo esses pensamentos, aí você consegue ampliar, o teu leque de soluções aumenta. Surgem novas possibilidades, ou até o problema que você achava que existia deixa de existir. Então esse é o meu convite. E aproveito para quem está assistindo aqui, para avisar que vai ter um evento presencial em Curitiba, Pacificar para Prosperar, com esse foco de pacificação para você estar inteira na vida. E se você tem uma decisão importante para tomar, manda uma mensagem para mim, a gente marca uma conversa breve e aí eu vou dar uma luz nisso, uma luzinha, tá bom? Para você sair com mais clareza. Esse é um presente que eu dou para quem acompanha a live aqui até o final, tá bom? Então, um grande abraço para vocês e um excelente dia.